Este filme tem muitos começos. Aprendi em casa com a doutora Sarah Tendler, minha mãe, a importância da saúde pública. Pediatra e psicanalista, iniciou a carreira no Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, o IAPM, e se aposentou no posto de assistência médica da Avenida Venezuela, do INAMPS. Isso faz parte das minhas memórias de infância. No final dos anos 70, já adulto e ligado aos movimentos de redemocratização do Brasil, acompanhei a luta dos médicos sanitaristas pela construção de uma saúde pública gratuita, universal e de qualidade, como parte integrante de um novo país que surgiria das cinzas da ditadura. Em 2011, quando um problema da medula me jogou em uma cadeira de rodas, tetraplégico, aprendi com Paulo Niemeyer, Fernando Portela e Arno von Riston que medicina é arte. Sem eles, eu não estaria aqui para contar esta história. A pandemia de 2020 nos pegou de surpresa e aprendi a lição definitiva do protagonismo de todos os setores da saúde na luta pela vida. A todos eles, eu dedico esse filme. Silvio Tendler, março de 2022. O projeto do movimento da reforma sanitária brasileira é um projeto da civilização humana. E depois de tudo isso que eu passei, que eu tive a prova, realmente, do quanto que é importante a gente defender mais ainda o SUS. Eu lembro que no dia que eu fui ser entubado, a frequência ainda estava um pouco baixa, a frequência respiratória. Ele ia me entubar de novo. E eu nunca me esqueço do olhar dele, né? Você tá com medo de ser entubado de novo? E eu balançando a cabeça, que eu ainda não falava, né? Ele até brincou, dizendo, oi, se amanhã você for uma entubada, tá me devendo bode, viu? E vai ser na diversidade, vai ser no coletivo, é que nós vamos construir nosso projeto. Imaginando que na construção disso, muitas vezes, nós vamos errar. Mas nunca vamos errar o caminho que aponta para a construção de uma sociedade brasileira mais justa. A população não é usuário, a população não é cliente, a população não é usuário, a população não é cliente. É sujeito que todo cidadão tem o direito de usar o que é dele, é um bem dele, é coletivo, saúde é democracia, é básico e não mercadoria. Vida, essa lógica tem que ser outra, a que prioriza, que atenda todo mundo, questão coletiva, muito além de empresas, grupos e diretorias. Sistema único, de saúde único, atende a todos, acesso público, salva vidas, além do que cê imagina, do Oiapoque ao Chuí, toda a geografia. Então entenda, o financiamento é a via, devido em prol da melhoria, proteger é a saída. Saúde, bem inerente à vida. A população não é usuário, não. A população não é cliente, não. A população não é usuário, não. A população não é cliente. É único, ainda podia ser melhor, mas é diferente. O financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende? Não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É um bem de direito de todo cidadão, que é muito mais do que um cliente, que é muito mais do que um cliente. Sistema único, de saúde único.
A população não é cliente. É único, ainda podia ser melhor, mas é diferente. O financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende? Não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É um bem de direito de todo cidadão, que é muito mais do que um cliente. Saúde tem cura. 2020. Vivemos a maior emergência sanitária da história. Todos percebem a importância de um sistema de saúde seguro e eficaz. O Brasil tem um SUS. Público, gratuito, universal. Presente nos mais de 5.000 municípios, nas metrópoles e nas vilas mais remotas. Do atendimento básico ao complexo. Produção de vacinas e medicamentos, pesquisas, hospitais universitários, ações educativas de promoção da saúde, vigilância sanitária e epidemiológica. Tudo isso é SUS. É o único sistema que atende a mais de 190 milhões de pessoas gratuitamente. E 80% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS para qualquer atendimento em saúde. Atendimento particular, boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de consultar o preço de alguns exames. Quais são os exames? Eletrocardiograma e ecocardiograma. Os dois juntos fica 358,70. 358,70. Impossível para a grande maioria dos brasileiros. Imagine o desespero de uma mãe que precise de uma ressonância magnética ou uma tomografia para um filho e não tenha como pagar. Aqui, em frente ao Hospital Pedro Ernesto, Hospital Universitário, atendimento do SUS. Aqui estou no setor de pneumologia. Quero dizer que foi uma das coisas mais legais do SUS. Chega a ser comovente. É a forma como consegue se atender tanta gente com tão pouca equipe. Pegamos uma fila gigantesca lá fora e rapidamente 3 pessoas, um rapaz e 2 moças, botaram a gente para dentro, fizeram uma seleção de espalhar as pessoas. Não acreditei como foi eficiente. Tanto aviso falando de tomar cuidado com a máscara, que a coisa da Covid não acabou. Serviço completo. Muito prazeroso, né, a gente poder ajudar, ver que a pessoa conseguiu, ver o paciente bem, porque a gente chegou já aqui com um paciente de HIV. Eu, pelo menos, peguei uma e se eu olhasse, ela estava até meio cega. Dava pra falar assim, ela não vai sobreviver. Se eu ver hoje, ela ninguém diz, tá bonita, tá bem, se recuperou, então isso é muito prazeroso, sabe? Poder fazer o bem, ajudar. Esse é o grande diferencial do SUS. Isso foi que eu encontrei aqui no Rocha Maia, né, que é municipal, e que encontrei também no Pedro Ernesto, que é estadual. É o atendimento humano, o carinho, o prazer com que as pessoas te atendem e te acolhem. Durante 5 séculos, médico e hospital são um luxo para poucos e não um direito de todos. Até o início do século XX, vive-se a própria sorte em meio a epidemias e surtos de febre amarela, varíola, peste bubônica, tuberculose. Uma massa de miseráveis perambula sem direito à assistência. Conta apenas com alguns hospitais públicos e instituições de caridade.
Foi recolhida à Santa Casa da Misericórdia uma mulher de nome Maria Angélica, que ontem às 3h30 da madrugada foi encontrada enferma e caída na Rua do Conde. No Cais Farru foi encontrado às 10h30 de anteontem um indivíduo com um ferimento no rosto. Foi recolhido ao Hospital da Misericórdia. Um bonde que passava pela Rua do Riachuelo fraturou as pernas de um escravo, que foi conduzido para a Santa Casa da Misericórdia. Anteontem entraram na Santa Casa da Misericórdia 15 doentes. Saíram 6. Faleceram 8, sendo 2 de febre amarela. Ficaram em tratamento 1.268 doentes. Gazeta de Notícias, 1875. 1.268 doentes. Sem direitos. Sem direitos. Ele era chamado de indigente. E esses indigentes eram tratados por favor. Então, com a criação do SUS, isso acabou. O SUS foi a coisa mais importante que se fez nesse país. O Brasil insalubre começa a pensar a saúde pública como uma questão estratégica e o Estado assume o combate a epidemias. Em 1899, os cientistas Vital Brasil, Adolfo Lutz e Oswaldo Cruz são convocados para combater um surto de peste bubônica no Porto de Santos, o maior exportador de café do mundo. Não há soro suficiente para tratar os doentes e Oswaldo Cruz convence o governo a produzir o produto em território nacional, ao invés de importar de outros países. 2 institutos são criados, o Butantan, em São Paulo, e o Instituto Soroterápico Municipal, no Rio de Janeiro. Aqui a gente faz uma pausa na história e dá um salto no tempo. Esses institutos são as sementes de 2 das maiores instituições de pesquisa do país, a Fiocruz e o Butantan. O Brasil, que hoje é referência mundial em vacinação, nasceu ali, de um grupo de cientistas visionários que brigou pelo investimento do governo em saúde pública. Que todo cidadão possa ter acesso e direito, independente de qualquer coisa, a todos os bens que o Estado pode prover. O projeto da Fiocruz original, ele era um projeto muito amplo, inserido na visão de construção da nação, do processo de reunir projetos nacionais, como era o caso da nova cidade, da construção da República, né? Essa conexão entre saúde e desenvolvimento, na verdade, é a conexão que está presente na matriz original da Fiocruz. E aí você pode estar trabalhando tanto problemas pontuais e relevantes, como uma epidemia, mas você pode estar falando a problemas, como foi colocado no início do século, no início da formação da Fiocruz, em 1900, qual é a nação que nós queremos, né? E para essa nação, qual é a relação que se estabelece entre o campo da produção da ciência, a saúde e o desenvolvimento. A ciência ganha impulso e logo outros nomes, como Carlos Chagas e Noel Núteus, surgiriam no cenário da saúde pública. Por caridade, pede uma infeliz mãe com 5 filhos, todos menores, estando mais velho e doente da vista há tempos, e sem meios para o tratar e sem recurso algum, passando as maiores necessidades, implora uma esmola para aliviar os sofrimentos, que Deus pagará. Correio da Manhã, 1911. Na década de 20 é criado um sistema de proteção social controlado pelo Estado para quem contribuísse para a Previdência. Privilégio para quem tinha carteira assinada e a profissão, um instituto. Mas os milhões de brasileiros sem emprego formal continuam à margem.
sem acesso à saúde. Peguei uma enfermaria de varíola no Emílio Ribas ainda. Poliomielite, você tinha problemas de saúde muito graves. O Brasil era rural naquele tempo. Começou a migração para as grandes cidades. E as pessoas que vieram para as grandes cidades, grande parte delas começou a viver de trabalhos informais, sem carteira assinada. Eles não tinham direito a nada. Em 1963, durante o governo de João Goulart, o ministro Wilson Fadul organiza a terceira Conferência Nacional de Saúde. E nessa terceira Conferência Nacional de Saúde foi quando se falou sobre municipalização, sobre saúde como direito, sobre a necessidade da gente ter um sistema de saúde que fosse um sistema de saúde unificado, não é? A medicina previdenciária andava por um lado e o sistema público de saúde andava por outro lado, né? É evidente que isso era insuficiente, né? Em termos de, se você pensar, uma política geral de saúde. O SUS chama único porque antes do SUS a gente tinha dois sistemas. É na efervescência dos anos 60 que se forma a geração que mais tarde criaria o SUS. O golpe interrompe o sonho, mas a semente ficaria germinando em trabalhadores da saúde, cientistas sociais, economistas, políticos, movimentos sociais e em diversos setores da sociedade civil interessados em um sistema de saúde mais justo. A gente via crianças complicando de sarampo, a gente via muitos casos de rubéola congênita, com encefalopatias, com cirurgias cardiovasculares, gastos enormes utilizados pelos serviços da saúde. Foi uma luta grande. A vacina contra a rubéola só era acessível a quem poderia pagar um valor caro por aquilo. Se constrói nada próprio pelo lado da medicina previdenciária e se compra serviço. Ao ponto que quando chega assim, em meados dos anos 70, não só essa política ela continua sendo de compra, como o governo estabelece uma política de emprestar dinheiro para os empresários da saúde construírem ou ampliarem os seus hospitais e depois esses hospitais serem comprados, os serviços desses hospitais serem comprados pela Previdência. Quer dizer, era sopa no mel, né? Esse esquema de comprar serviço, ele foi se agigantando de uma tal maneira que chegou num determinado momento, né? Chegou no final do regime militar, que as denúncias das fraudes elas eram intensas o tempo todo. Então, o que a gente tinha? A gente tinha cesariana realizada em homem, a gente tinha contas hospitalares, assim, as mais esdrúxulas possíveis. Quase 70% dos brasileiros não podiam pagar por atendimento médico. A Previdência mantém hoje convênio com toda a rede hospitalar brasileira. Os segurados da Previdência Social, entre urbanos e rurais, já somam hoje mais de 32 milhões. É pouco. Cerca de 1/3 da população daquela época. Muito longe da cobertura universal e gratuita do SUS. Meu pai era porteiro do Hospital da Aeronáutica. Então, a gente conseguia, às vezes, cuidados médicos, porque ele pedia para algum médico que tivesse plantão, perguntava se eles podiam fazer ou não o favor de cuidar da gente quando a gente estava em crise de asma. Com 14 anos, quando minha mãe faleceu, o médico atendeu de favor, né? Mas aneurisma não é asma. Quem atendeu ela cuidou dela com analgésico, então ela faleceu em casa. Nas longas filas, vemos a população pobre. É a partir desse abandono que nasce entre sanitaristas, jovens estudantes, entidades de classe e movimentos sociais a ideia do SUS. Em meados dos anos 70, algumas iniciativas ainda isoladas começam a pensar a saúde como uma questão coletiva e não uma responsabilidade individual. A área que mais, diria,
não com o movimento social geral, né, de usuários ou movimentos sociais pelo campo democrático, que, de fato, teve uma contribuição efetiva na mobilização e no peso de construção do SUS, a meu ver, foi a área médica. E aí o movimento de residência da década de 70 e o movimento da renovação médica, que é uma extensão desse movimento, eles tiveram um peso muito significativo, que não acontece no conjunto das mobilizações trabalhistas. Nas universidades, os departamentos de medicina social e preventiva estão em ebulição. Professores e estudantes pensam um projeto nacional que torne o acesso à saúde parte de um marco civilizatório, com mudanças estruturais na sociedade, para romper com uma visão de mundo elitista baseada em privilégios. É o berço da reforma sanitária, inspirada no National Health Service do Reino Unido e no sistema de saúde italiano. A gente olhava duas coisas. Olhava a injustiça e a seletividade dessa organização do sistema de cuidado de saúde no Brasil e, por outro lado, identificamos com vigor, sobretudo naquela altura, a importância dos fatores econômicos, sociais e culturais na determinação das condições de saúde. As prefeituras de Londrina, Montes Claros, Porto Alegre e Niterói remodelam a estrutura de atendimento para tentar estender os serviços de saúde às camadas mais vulneráveis. No período quando éramos estudantes de medicina na UFRJ, estávamos já próximo de nos formarmos, né? A altura era 1974, e assim que nos formamos, decidimos não atuar junto às entidades corporativas, sindicato, movimento de Conselho Regional de Medicina. Nós queríamos ir ao encontro do povo brasileiro. Fomos conversar com o Dom Adriano, era bispo da Diocese de Nova Iguaçu, então a 7ª cidade em população do país. Lá fomos morar para fazer esse trabalho de saúde popular, de saúde comunitária, e a partir da temática da saúde, começamos a organizar um grande movimento de associações de moradores, porque a população, na sua sabedoria, identificava que saúde era também iluminação pública, era também saneamento, era todo esse processo que nós já identificávamos na saúde coletiva como a determinação social do processo saúde e doença. Ficamos lá durante muitos anos fazendo essa organização, morando no município, e na altura de 1986, abril, houve uma grande mobilização que gerou o fechamento da rodovia Dutra, a maior rodovia do país, porque era a questão da dengue que se instalava no território nacional e em demanda para a saúde como direito. Isso gerou muita coisa em termos de organização, inclusive uma cooperação entre a Caritas Diocesana, já que a prefeitura não queria fazer nenhum trabalho na saúde do município, gerou uma cooperação entre o INAMPS, dirigido por Ézio Cordeiro, que pudesse colocar uma primeira rede básica na cidade de Nova Iguaçu. Você tinha experiência dos países europeus no estabelecimento de políticas de recorte universal, como a Inglaterra e outros países. Você tinha a experiência em Cuba de uma medicina socializada, onde o setor privado não tem espaço. Você tinha a experiência dos médicos de pés descalços na China. E a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada pela Organização Mundial da Saúde em Alma-Ata, no Cazaquistão, em 78. A declaração do encontro afirma a urgência em promover a universalização da atenção básica em todo o mundo e principalmente nos países em desenvolvimento. Com a redemocratização, cargos estratégicos estão ocupados por cabeças da reforma sanitária. Sérgio Arouca na Fundação Oswaldo Cruz, Ézio Cordeiro no INAMPS e Eleutério Rodrigues na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Nem sempre existe o serviço de saúde próximo ao local de moradia ou local de trabalho. E quando existe, nem sempre existe horário disponível para o atendimento.
Em segundo lugar, existe a questão da adequação do equipamento, da qualificação do serviço às necessidades da população. Nem sempre as necessidades da população podem ser atendidas pelos equipamentos que ali estão colocados. Em terceiro lugar, existe a questão da dignidade do tratamento. É comum a falta de dignidade no atendimento da população. E, por último, quando a população chega, quando o usuário chega ao serviço, nem sempre ele consegue ter o seu problema resolvido ou, pelo menos, equacionado e encaminhado. Em 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde lança as bases do SUS em um clima de fim da ditadura. Claro, saúde é um dever do Estado e nosso direito. E não termina mesmo quando você está desempregado. O que nós podemos fazer nesse momento atual para reverter esse estado de mal-estar social que nós herdamos, não só da ditadura, mas dos governos populistas, inclusive, que lhe antecederam? Eu acho que esse momento nosso é absolutamente privilegiado no sentido da construção de um projeto de transformação. Porque lutar pela cidadania é lutar pela democracia substantiva, é dar o formato de democracia que nós temos, é dar o formato, mais além disso, da nação que nós queremos ter. Creio que a construção de um sistema unificado e a construção e a aplicação de uma reforma sanitária deve ter esse forte conteúdo de descentralização, de democratização e de participação de todos os segmentos da população. A gente mostra por A mais B que a saúde deveria ser um direito de todos, deveria ser um dever do Estado. E é uma saúde com equidade no acesso, universal, gratuita, de qualidade, abrangente, quer dizer, pegando todos os elementos que compõem a assistência à saúde, da promoção da saúde até assistência mais sofisticada. Essa ideia da saúde e a democracia, ela era uma ideia força do momento político que se vivia. E era absolutamente indissociável a luta pela democracia e por uma saúde pública que pudesse ser realmente acessível à saúde coletiva, saúde como direito e não como mercadoria. O Brasil não pode continuar sendo uma nação de vários Brasis. Uma articulação política coloca no mesmo evento o presidente Sarney, ministros, deputados, senadores, partidos políticos, entidades de classe, centrais sindicais, associações de moradores, igrejas. Correntes de várias matizes dialogam, de comunistas aos mais liberais. É a primeira conferência aberta aos usuários. 5.000 pessoas participam. O chamado movimento sanitário já tinha não só criado força política, como acaba ganhando inserção institucional que nos permite promover uma conferência em que pela primeira vez se aceita a participação da população. É quando se cria pela primeira vez a ideia de que a Conferência Nacional de Saúde tem 50% de representantes da sociedade. De um lado, os propositores, os formuladores de política pública de saúde, já contagiando uma grande parte da juventude universitária e também de profissionais de saúde, de política pública de saúde. E, do outro lado, o fazimento, os secretários municipais já pondo em prática os primeiros passos concretos de organizar a atenção primária. Então, esse encontro da 8ª Conferência foi de uma riqueza imensa. E ninguém se cansava, todo mundo estava ali feliz. Aquilo ali realmente era uma consciência de que aquilo era um momento realmente ímpar que todos nós estávamos vivendo. Esse foi o pacto que a sociedade brasileira fez naquele momento, escolhendo um caminho para trilhar, pelo bem-estar da população, por construir políticas públicas robustas que pudessem dar conta dessas condições de vida, de trabalho, de amor, de prazer de toda uma sociedade. Após a 8ª Conferência, é instalada a Comissão Nacional da Reforma Sanitária. O setor privado, quando percebeu que a viola estava em caco, se não participasse, participou da CNRS e, portanto, a CNRS, a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, quando prepara um documento para ser encaminhado para a Assembleia Nacional Constituinte, ele já admite a presença complementar do setor privado.
O relatório final da conferência guia o texto da Constituição Federal de 1988 sobre a saúde. Houve uma construção de alianças, uma negociação política muito intensa dos militantes do SEBS, do próprio Conselho Federal de Medicina, das associações de enfermagem, de psicologia, de nutrição, dos dentistas. Então, esse movimento teve uma habilidade política muito intensa no processo constituinte e que se articulava também com os governadores, que tinham seus deputados, tinham senadores, que também passaram a ser parceiros. Alguns constituintes propõem a mudança do artigo 1º, que garante que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas o texto é mantido com a aprovação da ampla maioria. O líder do governo na Câmara, deputado Carlos Santana, se destacou durante a votação do capítulo Saúde. O setor privado que estiver em execução está executando como se o Estado fosse, e sob o controle do Estado e sob o pagamento do Estado. Na Constituinte, o relator dizia assim: eu não aguento mais, todo mundo que chega aqui fala a mesma coisa, todo mundo fala nesse tal do SUS, não aguento mais isso, porque vocês combinaram com todos os agentes para falar a mesma coisa. E posso dizer que não houve pacto, houve enfrentamento. E isso é muito claro no fato de que nós avançamos muito nos direitos sociais, mas não avançamos na estrutura tributária. Ou seja, essa mesma Constituição que garantiu direitos extremamente avançados na ordem social, desvinculando isso da condição de trabalho e vinculando a condição de cidadania, ela não garantiu recursos necessários para ter uma política universal e distributiva. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. O SUS chega a milhões de brasileiros com atenção primária. Em cada unidade básica, médicos, dentistas, enfermeiros e agentes comunitários resolvem grande parte das necessidades de saúde da população. Se a gente não tivesse hoje o SUS, talvez as populações que são cronicamente marginalizadas e silenciadas ficassem ainda mais silenciadas, né? E o seu cuidado em saúde fosse ainda mais precarizado. As pessoas consideram que o que vai garantir a saúde delas é o Sistema Único de Saúde, e é o que tem garantido de fato. Ainda está muito difícil para a gente conseguir garantir a equidade, mas sabendo que não existindo o SUS, as pessoas não teriam qualquer acesso, a gente entende que a gente já está fazendo muita diferença em relação ao que poderia ser, né? Acho que essa é uma questão na qual a gente se apega para continuar lutando pelo Sistema Único de Saúde e para que ele seja cada vez mais integral e efetivamente equânime, né? Conforme ele tenha capacidade e seja subsidiado para isso. Nesse território, o que eu tenho? Eu tenho um comércio, é uma mercearia, um bar dentro da favela, e cedemos esse espaço para a sede do Caxambu do Salgueiro, que é um grupo ancestral de cunho afro, mas também é um espaço que a gente doou já há bastante tempo para que a equipe de saúde da família que atua no Salgueiro, do posto Heitor Beltrão da Tijuca, possa ter um espaço extramuros para atendimento da nossa comunidade fora do posto. E nós dispusemos esse espaço, disponibilizamos esse espaço para esses atendimentos, e que nós vimos um grande número de pessoas, muitas acamadas, muitas com problema de locomoção, muitas pessoas idosas. A gente ficou muito satisfeito, né? E viu que tinha um grande potencial para além, né, do que tem que ser realizado no posto de saúde, e ver que, na verdade, é um programa, esse da equipe de saúde da família, o quão humanizado é, o quão cuidadoso é com essas pessoas, assim, porque realmente trata a saúde no seu aspecto mais amplo, né? Não apenas no que envolve a anamnese,
não apenas no que envolve aí a identificação de uma doença ou outra. Sem o SUS, a vida dessas pessoas seria muito complicada, né? Então o SUS é muito importante para a manutenção da saúde, né? Porque não é só a doença em si, tem a questão da prevenção, né? E os médicos do SUS, principalmente os que fazem atendimento aqui, eles fazem encontro com as mulheres daqui do morro, né? Para conversar sobre questões ligadas à sexualidade, né? Ligados à DST, né? Então tem o tratamento de prevenção que acontece também através do acompanhamento que o SUS faz aqui nesse anexo da padaria. Para os mais vulneráveis, mais SUS. Onde a carência é maior, o sistema investe mais recursos para combater a injustiça social e levar dignidade aos desiguais. É o maior sistema de distribuição de renda. Ele contribuiu muito para a redução da desigualdade social no Brasil. Lógico que ele não resolve a desigualdade, mas ele contribui. Você pega uma pessoa que é atendida, vai para um hospital público, consegue atendimento num bom serviço, ela é operada, faz pós-operatório, atendida. Quanto custaria isso? Quando essa pessoa que vive em condições precárias, com salário baixo, tem uma pequena atividade sem carteira assinada, quando ela teria acesso? Quando? E ele é democrático, está no papel que todos têm direito. Bom, mas a pessoa é muito pobre, não tem acesso. É lógico que ele tem que ser aperfeiçoado. É lógico que ele tem distorções que são muito graves às vezes, mas nós temos o maior serviço de saúde pública do mundo, com programas que, além de serem os mais abrangentes do mundo inteiro, são elogiados pelos órgãos internacionais, e são vários programas de saúde no Brasil com essas características. A pandemia não foi pior no Brasil do que a calamidade que está sendo, porque ainda não conseguiram destruir totalmente o SUS. Para mim é muito importante, e lutamos, faço parte da geração que lutou pelo SUS e que tenho alegria e vou levar isso como uma alegria na hora que eu tiver que ir embora dessa dimensão da vida. Conseguimos os consultórios de rua e que esses consultórios de rua continue sendo uma resposta dentro do SUS efetiva, eficaz, de gratuidade, de amor, de compaixão, para cuidar, promover e defender a vida dos moradores de rua. Eu tinha problema de diabetes e um problema renal, que eu tenho os rins parados, não conseguia fazer esse tratamento. De dentista também, tudo eles me ajudaram. Aí a doutora que descobriu que eu tinha diabetes, que eu não sabia que eu tinha diabetes, um exame que ela foi fazer lá, aí encostou minha diabetes muito alta, né? 300 e pouco tava, né? Você não estava acessando o sistema de saúde? Não estava acessando o sistema de saúde, porque eu não conhecia, né, aqui ainda direito, o pessoal da saúde. Aí eles foram lá, aí começaram a fazer acompanhamento comigo, marcaram tudo que precisei, fiz os exames que precisei, tudinho que elas marcaram, sempre, nunca faltei nenhum exame. O SUS foi muito sucateado, ainda traz muitos desafios, mas a lógica, a proposta do SUS é a proposta que realmente garante a saúde pública. Nós indígenas não temos recursos para pagar hospitais privados, né? Então é uma realidade que a gente enfrenta, nós povos indígenas, no atendimento da saúde pública através do SUS. A CESAI foi uma grande conquista dos povos indígenas, é uma secretaria, né, especial de saúde indígena, CESAI, que está dentro da estrutura do Ministério da Saúde, em Brasília, e na Amazônia trabalha com 25, que chamamos de unidade administrativa, chamada distritos, né, de saúde. Na Amazônia são 25 e no Brasil são 34. Graças a Deus, aos deuses, né, pela vida da liderança que nos antecederam, que preveram esse futuro para a gente, né, de conquistar direito à saúde e para a gente poder usufruir hoje. Se não tivesse esse atendimento
específico com a CESAI ou no SUS, que nos reconhece também no atendimento, teria mais mortes indígenas no Brasil, principalmente na Amazônia. Sem o SUS, a maioria da população não teria acesso a procedimentos e tratamentos de alto custo. Quando a gente tem um sistema universal, todos nós pagamos para que, quando uma pessoa fique muito doente e gaste muito do sistema de saúde, ela não precise, nem ela, nem a sua família, desembolsar qualquer coisa, porque o SUS, ele pressupõe uma coisa que nós estamos muito em falta, que é solidariedade. Isso só é possível porque o sistema opera fora da lógica do mercado privado e prioriza a vida do usuário. Todos os brasileiros têm acesso a tratamentos oncológicos, sessões de hemodiálise, cirurgias de grande porte, implantes e internações em UTI. No hospital onde eu trabalho aqui, no Hospital da Universidade Federal, no Hospital Universitário, nós construímos uma UTI em 10 dias, em 20 dias, sabe, assim, com recursos 100% SUS. Além do coronavírus, o senhor ainda venceu uma parada cardíaca de 8 minutos. E a nossa preocupação, nosso medo era que o senhor ficasse com alguma sequela, alguma preocupação disso. E o senhor venceu mais isso. Nós estamos dando, assim, essa alta do senhor para nós nos anima muito a continuar ajudando outras pessoas. Eu vejo um SUS que resiste muito. O SUS resiste muito. Ele é de uma força e de uma resistência que, com todas as suas fraquezas, com todas as suas lacunas, com todas as suas falhas, o SUS é de uma força e uma potencialidade enormes. Sem sombra de dúvidas, o maior patrimônio que o povo brasileiro tem nas mãos. Diariamente, milhares de vidas são salvas pela rede de urgência e emergência do SUS em todo o país. Se você ainda pensa que não depende do SUS e não precisa lutar por ele, melhor ouvir com atenção quem trabalha há mais de 40 anos no Hospital Federal de Bom Sucesso. O próprio sujeito ele não sabe se ele não tem ideia, o mais rico, que se ele sofrer um acidente no meio, lá na Avenida Brasil, em Bangu, indo para Angra dos Reis, ele vai ser levado em coma, ele vai ser levado primeiramente para o serviço público, para uma emergência pública. Se ele tiver um infarto, teve um AVC, caiu duro na rua, ele vai ser levado para um lugar desse. Então, quanto melhor estiver esse funcionamento, mais treinado estiver o profissional, mais profissionais estiverem treinados para aquela função, melhor para todo mundo. Uma volta ao passado nos faz lembrar que quando íamos partir para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, o então jovem médico Antônio Ivo lembrou da importância de gerar quadros especializados para um sistema público de saúde. Foi fortalecendo a consciência de que caberia também a ideia de um sistema único de formação para a saúde pública. Não único no sentido dele ser homogêneo, padronizado, mas único no mesmo sentido do SUS, que atendesse às diversidades regionais, às diversidades culturais, Nordeste, Norte, Sul do país. O maior programa público de transplantes de órgãos do mundo é SUS. É ele quem salva a vida, mesmo daquele que tem um plano de saúde. O sistema financia 95% dos procedimentos do país e controla todo o processo, da captação do órgão ao acompanhamento dos pacientes. Tem uma secretaria especial dentro do Ministério da Saúde, né, que coordena o Sistema Nacional de Transplantes, que é uma rede gigantesca, né, e que faz todos os transplantes de órgãos sólidos existentes, mais transplante de córnea, com um controle de qualidade muito bom, que se espalha por todo o Brasil, onde não tem praticamente fila de espera para transplante de córnea, por exemplo. Eu me encontro na fila do SUS em 40º lugar.
o plano médico paga, né, os cirurgiões, vou fazer num hospital particular. Onde entra o SUS nessa história toda? Na regulação dessa captação, mantendo essa fila de forma democrática, correta, não é? Os mais necessitados primeiro, né? Se é fígado e rim, ou rim só e tal. No meu caso, é um fígado e rins. Para a coleta do órgão, para o transporte, você depende tudo do SUS. Inclusive, o próximo passo é ir numa rede pública, não é? Que é o Hemorrio, onde eu faço uma coleta de sangue e isso vai para o Registro Geral de Candidatos a Transplantes. Você não vive sem o SUS. Nós não vivemos sem o SUS. Nascem 29 mil crianças por ano, mais ou menos, com problema congênito. 20 mil precisam de cirurgia cardíaca. Eram feitos só até há 6, 7 anos atrás, 5 mil cirurgias. Porque os hospitais que operam criancinhas estavam sucateados e desativados. Aí, graças a Deus, se mudaram a regra, aumentou o financiamento. Hoje, nós aumentamos muito o número de milhares e milhares de crianças que iam morrer por falta de cirurgia, estão sendo operadas. No INCOR, nós fazemos transplante de coração, de pulmão e de criança. Coração de criança. Nós somos em transplante de coração, de pulmão também, mas coração, a quinta instituição, a quinta, a sétima instituição, em número de transplantes por ano. Você sabe quantos milhares de instituições do mundo fazem transplantes? Milhares. Nós somos a quinta e sétima em número. Veja a condição brilhante que nós estamos, o INCOR. Como usuária do SUS e mulher transexual, eu tenho muitas alegrias, muitas mesmo. Primeiro que o SUS é nosso, foi pensado e criado para a realidade do nosso país. Não existe nada igual no mundo. Então isso significa que nós temos a criatividade, a capacidade de pensar em especial para a nossa população, em todos os sentidos. Se não fosse o SUS, minha vida seria uma coisa sem graça, sem sal. Eu estaria viva, mas não feliz, né? Viver a gente vai viver, né? Mas não estaria feliz, não estaria realizada. Alma, sabe? Alma. Porque hoje eu posso chegar em algum lugar, ainda que alguém queira negar a minha identidade, eu tenho toda uma legalidade, né, perante isso, né? O SUS é pesquisa e inovação. A Fiocruz firma acordos de transferência de tecnologia desde a vacina contra a febre amarela. É uma longa história de ciência voltada para o bem público. Em 2010, o investimento do Estado na área de biofármacos, medicamentos produzidos a partir de processos biológicos, fortaleceu instituições nacionais e foi a primeira peça da engrenagem que, anos depois, tornou possível a produção da vacina contra a Covid-19 em território nacional. Num primeiro momento, foi feito um acordo com o governo de Cuba e uma instituição de ciência e tecnologia cubana para a produção de um biofármaco dedicado a anemias graves, principalmente causadas por doenças renais. Esse biofármaco é a alfapoetina. Então, qual é a ideia? De que Biomanguinhos viabilizasse a compra desse biofármaco ao mesmo tempo em que estaria aprendendo, né, a todas as etapas para a sua produção, né? Clássico de transferência de tecnologia, né? O IFA, que é, como a gente sabe, o ingrediente farmacêutico ativo. Então, primeiro a alfapoetina e depois uma política que se chama PDPs, né, a sigla, Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, também voltada a que a Fiocruz pudesse, através de biomanguinhos e de farmanguinhos, né, produzir
biofármacos e medicamentos essenciais para o SUS que nós não detínhamos a tecnologia. Né? Isso foi feito com outros laboratórios públicos, não só os da Fiocruz, o Butantan, que hoje tem a vacina de influenza, também a vacina de influenza é fruto dessa política, e que é também uma base para a própria produção da Coronavac. Não existe conhecimento sem pessoas que o incorporem, então foi a qualificação também de quadros profissionais, quadros técnicos e quadros de gestão capazes de desenvolver esses processos, né? Alfa-poetina, algumas PDPs que permitiram que nós hoje tenhamos um centro, Henrique Pena, que permite alavancar a produção de insumos farmacêuticos ativos. Foram 10 anos de importantíssimos investimentos e que passaram por duas políticas públicas, né, importantes, que foi essa visão de direcionar a ciência e tecnologia no Brasil para a inovação, o desenvolvimento de produtos, a incorporação de tecnologia, sempre com vistas ao acesso pelo SUS. Né? Então, não é a inovação descolada do acesso por parte da população. Nenhum investimento em pesquisa de saúde é perdido. Saúde é questão de tempo, paciência e obstinação. Nós optamos por esse caminho da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e licenciada AstraZeneca, né, e nosso acordo, então, é com a farmacêutica, não é direto com a universidade, por isso, né, porque a universidade ela fez essa cessão, né, para a AstraZeneca produzir, não é, e comercializar a vacina, com uma condição, que se seguisse o princípio da Organização Mundial de Saúde, de que em tempos de pandemia a vacina teria que ser um bem público. Mas o que pesou sobremaneira foram 3 fatores. Primeiro, a urgência, e era a vacina que à época era considerada uma das que estava numa fase mais acelerada de desenvolvimento. Em segundo fator, seguir essa orientação da OMS, né, da Assembleia Mundial de Saúde, enfim, da vacina sem fins lucrativos. E o terceiro fator, aliás, 4 fatores. O terceiro fator era a condição de produzir a vacina, ou seja, a gente usaria o aprendizado e parte da infraestrutura que já tínhamos instalado aqui na Fiocruz, graças a essa política anterior e a todo o esforço anterior feito em Biomanguinhos. Então, a capacidade de produzir, e o quarto fator, não menos importante, o fato de ser uma tecnologia nova, vista como promissora. Desde o início, nós colocávamos, a nossa perspectiva é ter a vacina 100% produzida na Fiocruz. E até é emocionante, né? Em pouco tempo, da transferência de tecnologia até agora, que nós temos já o IFA produzido aqui, foram 9 meses. É uma verdadeira epopeia. Todos os anos, o SUS vacina 10 milhões de crianças contra a poliomielite em um único dia. Sarampo, tétano, difteria, coqueluche e formas graves da tuberculose estão controlados graças ao SUS. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos mais importantes do mundo. Lá estão disponíveis todas as vacinas, calendário básico de vacinação, são 14 vacinas para crianças, tá certo? São 6 ou 7 vacinas para adolescentes, outros 5 ou 6 para idosos, tá? Disponível sem custo para toda a população que desejar se vacinar, tá certo? Tá? Vocês sabem que no país desenvolvido tem uma parte que o governo apoia com vacinação de programas nacionais, mas outros é privado mesmo, né? Privado, eles vão o seguro que paga, enfim, uma série de coisas assim. Mas aqui é um programa gratuito para toda a população. São 300 milhões de doses de vacina oferecido de forma gratuita a toda a população. Biomanguinhos hoje atua em 3 áreas, atua nas 3 principais áreas da saúde pública, né? Atua na prevenção,
no diagnóstico e no tratamento, né? Então, na prevenção, a gente tem as vacinas desenvolvendo e produzindo vacinas. No diagnóstico, a gente desenvolve e produz kits para diagnóstico das doenças. E no tratamento, a gente está produzindo biofármacos, né? Principalmente para doenças crônicas, doenças raras, mas hoje Biomanguinhos é o principal produtor de vacinas para o Ministério da Saúde, juntamente com o Instituto Butantan. Os dois institutos eles estão fornecendo talvez 70%, 60% a 70% das vacinas que o Programa Nacional de Imunizações consome. A gente está aumentando, desenvolvendo essas capacitações internamente que nos tornem capazes de dar respostas rápidas e não ficar na dependência ou das grandes empresas internacionais ou de outros países. Isso é super importante. Eu acho que isso faz de Biomanguinhos cada vez maior. Esses são os três grandes segmentos da gente, né? Produção, desenvolvimento e pesquisa e educação. Então, hoje a gente produz produtos para tratamento de Parkinson, imunossupressores para pessoas que fizeram transplantes e vários outros medicamentos, tanto para suprir o SUS, como também para gerar um determinado balizamento de mercado, onde a população é assistida porque tem um medicamento que precisa, e, ao mesmo tempo, a gente gera renda, emprego, inovação e tecnologia no país. Nós temos 12 vacinas em estudos. O Butantan está fazendo estudo de fase 3 da vacina da dengue, que é mais complexo ainda porque são 4 sorotipos diferentes. São 16 mil pacientes. O Butantan está fazendo esse estudo há 3 anos. Custou 400 milhões de reais. Saiu dos cofres públicos, num outro tempo, num outro momento econômico do país. Nós podemos fazer, mas nós necessitamos de uma guinada nas políticas públicas voltadas para garantir assistência à saúde nesse país, para garantir acesso a medicamentos de última tecnologia. Investimento em saúde é alavanca para o desenvolvimento e não um fardo para a sociedade. A área da saúde gera 7 milhões de empregos diretos e mobiliza 9% do produto interno bruto brasileiro. 30% do potencial de inovação, como pesquisas em biossegurança, inteligência artificial, impressão em 3D, uso inteligente de grandes bases de dados, é liderado pela área de saúde. Se a gente investe na inovação em saúde, a gente permite o Brasil entrar na 4ª revolução tecnológica, para a gente não ser tão dependente quanto somos hoje no novo padrão tecnológico. Hoje, as patentes de inteligência artificial estão na mão de 5 países. Daqui a pouco a gente não consegue fazer atenção básica utilizando a nossa própria base de dados se a gente não tem capacidade tecnológica para lidar com isso. Então, essa dimensão da saúde, eu digo, saúde é desenvolvimento e mais do que isso, saúde deve se tornar uma das grandes apostas para a gente sair da crise e num padrão de desenvolvimento que alie equidade, direito, dinamismo econômico e soberania nacional. Que a gente tem que voltar a falar disso, porque hoje a gente está com uma questão evidente de que países soberanos conseguem ter acesso e países dependentes podem deixar a sua população muito vulnerável. Esta pandemia revelou fragilidades, né, essenciais que a gente tem que lidar para o avanço do SUS. A fragilidade começa com a fragilidade de ter uma base de financiamento e de um apoio político para o SUS. É o sistema público universal que tem a menor proporção de financiamento público. Nenhum sistema universal tem um financiamento menor do que 70%. No Brasil, o financiamento público responde por apenas 45% do gasto em saúde. O Brasil é o maior sistema universal do mundo, com o menor financiamento público do mundo para sistemas universais. É uma contradição.
início dele, o SUS foi boicoteado. Em 89 já teve boicote, que a Constituição previa 30% do orçamento da Seguridade Social para o SUS. Foi previsto na lei do orçamento e não foi cumprido. Os próprios governos que eu votei também não priorizaram adequadamente o SUS. Nós já tivemos até a CPMF criada lá, sugerida pelo ex-ministro falecido, grande ministro da Saúde, Adib Jatene. Nós tivemos a criação de um imposto, a CPMF, que seria direcionada para a saúde. O que aconteceu não foi isso. Houve o que a gente chama de substituição de fontes. Na medida em que entraram os recursos da CPMF, desse imposto sobre o cheque, o orçamento fiscal foi alienando os recursos destinados à saúde. Então, ficou do mesmo tamanho. Entra a fonte CPMF e sai a fonte Tesouro. E o Adib Jatene estava entusiasmado que ele estava conseguindo avançar muito na construção da base do SUS. A base do SUS é a atenção básica à saúde. Esse caminho foi cortado. E o Adib Jatene pediu a demissão. Ele foi bastante elegante, ele não anunciou publicamente por que pediu a demissão, mas eu conheci pessoalmente o Adib Jatene, vi uma cena extremamente deprimente, muito triste. Eu vi o Adib Jatene chorando as lágrimas em frente ao prédio do Ministério da Saúde, para nunca mais pôr o pé lá. Em 89, os gastos com saúde eram da ordem de 11,5 bilhões de dólares. Na época se falava em dólares. Em 93, quando o Jamil Haddad era ministro, o orçamento era 6,5 bilhões de dólares. Esta queda nos recursos é que nós tentamos recompor e não conseguimos recompor. Os dados de 2015, que a gente gastava 9% do PIB na saúde, mas 55% na saúde suplementar, basicamente nos planos de saúde e nos medicamentos, e 45% para o resto todo do SUS funcionar. Para os 50 milhões de brasileiros, 4,5% do PIB e para os 50 milhões de brasileiros que têm plano privado, um pouco mais da metade do financiamento. É muito inequânime. O culto ao poder privado é desmentido pela fragilidade dos planos de saúde. Convivemos com a quebra das empresas, a troca de propriedade, a queda na qualidade dos serviços oferecidos. É uma questão cíclica que afeta a vida dos pacientes. Quem garante a saúde é o SUS. 23% da população tem plano de saúde. Agora, desses 23%, 80% dos que têm plano de saúde é benefício. Plano de saúde é benefício, é pago pelo patrão. Só 20% dos que têm plano de saúde é decisão individual de ter um plano de saúde. Então, o resto é benefício, está na conta. E quem paga esse benefício? A sociedade como um todo, porque isso entra na conta de resultado da empresa e diminui o imposto de renda que ela tem que pagar. E o particular que tem plano de saúde também ainda, até agora, tem desconto do imposto de renda. O ideal de qualquer pessoa de classe média, o que é? É fazer um plano de saúde. E quando ela faz um plano de saúde, por pior que seja, por mais baratinho que seja o plano, ela não lê as cláusulas do contrato, ela acha que nunca mais vai pôr os pés no SUS. Essa é a ideia geral das pessoas de classe média no Brasil. Não, eu tenho um plano de saúde, então esquece, deixa o SUS para lá, o SUS. Não tenho nada a ver com o SUS, não tenho nenhuma responsabilidade com ele. E nós estamos vendo agora que não é bem assim. Em várias cidades brasileiras, os leitos particulares foram esgotados. Quem foi que atendeu as pessoas? O Sistema Único de Saúde. Nós vimos a importância que tem o SUS. Quer dizer, quando uma pessoa passa mal, ele vai para um hospital público. Ele tem um plano de saúde, mas o plano de saúde não paga ao SUS, porque já se tentou, mas a força dos planos de saúde é muito grande e acaba não pagando. Mas não teria razão. Por que eu vou ser atendido de graça pelo SUS se eu tenho um plano de saúde? Aquele plano deveria pagar o SUS. Então, isso é que precisa ser melhor
explorado, porque isso significa renda para o SUS. Quem quiser um atendimento diferenciado, mais conforto, alguma coisa muito especial, pague do seu próprio bolso. Mas não como temos hoje. O setor privado sobrevive às custas de subsídios e renúncias fiscais que ano passado montaram a 30 bilhões de reais. É dinheiro que deixa de entrar no SUS e vai para o mercado. Isso é um equívoco. Né? Os mesmos parlamentares que aprovaram a emenda 95, que retirou do orçamento do Ministério da Saúde em 3 anos 20 bilhões de reais, os senadores e deputados, olha que coisa curiosa, eles aprovaram uma emenda constitucional que prejudica profundamente a todos os brasileiros, com exceção deles. Porque para as suas necessidades individuais e de seus familiares, eles usam planos de saúde privados, curiosamente, subsidiados por nós, cidadãos, através dos nossos impostos. O que é, do ponto de vista ético, uma coisa aterrorizante. Existe uma versão, pelo menos 3 versões do SUS, né? Uma que é muito vinculada a uma tese do PSDB, né, fundada ali nos anos 90, em que o SUS ele não carece de um problema de financiamento, mas apenas de um problema de gestão, e isso se resolveria em parceria com o setor privado. Uma outra versão do SUS é aquela de um SUS para os pobres, ou seja, é um modelo mais norte-americanizado, em que o SUS seria especializado, então, a atender as pessoas que não podem pagar planos de saúde. Isso é abrir mão dos fundamentos da reforma sanitária. Isso também se coloca e é disputado na atualidade. O que a gente entende que é possível agora, de construir um SUS público, estatal sim, né? Ele me parece trazer ao primeiro plano o desafio de pelo menos estabelecer uma relação com o setor privado em que você consiga disciplinar e organizar esse setor privado segundo uma regulação pública. Me convidaram se eu toparia orientar a criação de um Instituto do Cérebro no Rio de Janeiro. Aquilo é um sonho, foi um sonho que a vida inteira eu tive de conseguir montar e trabalhar num lugar desse. Então aquilo eu não precisei nem de 2 segundos para responder. E a minha única preocupação era saber como seria a gestão, porque não me interessaria fazer mais um hospital público que fosse ocioso, que fosse lento, que tivesse fila. E aí me explicaram, não, vai ser uma administração público-privada. Eu já achei interessante. E é por isso que lá funciona com agilidade, porque é uma administração público-privada, mas que só atende doentes do SUS. E às vezes os doentes entram lá e perguntam, doutor, mas aqui tem que pagar, né? Não, não tem que pagar. Ele acha que tem que pagar porque tudo é limpinho e funciona com hora marcada. Então, isso é uma questão de gestão. Nós vamos ter que caminhar para um pragmatismo, temos que ser mais objetivos, sem esse preconceito de que o doente do SUS é só do SUS, o particular é só particular. Nós temos que fazer uma medicina única. Acho que a gente pode pensar, sinceramente, uma reforma do serviço público que garanta o caráter público. Mas insisto que mesmo quando terceiriza por esse tipo de parcerias público-privadas, ainda pode ter, você pode, se o comando, se você segura o comando, pode ter utilidade. Por exemplo, na área de produção de fármacos, equipamentos, tivemos e temos algumas parcerias bem-sucedidas. A própria Fundação Oswaldo Cruz tem parceria para desenvolvimento de antirretrovirais e também na parceria de vacinas, em que há uma combinação virtuosa que pode-se ter, digamos, a participação do setor privado em parceria, desde que você garanta o controle do serviço público. Nós que somos profissionais da saúde sabemos que existe uma dificuldade tremenda entre a teoria e a prática. Quer que eu seja absolutamente honesta contigo? Eu vou te dizer que o tipo que o SUS remunera dos procedimentos é absolutamente aquém do custo da saúde, entende? Então, por isso a gente tem, né, filas de espera enormes para cirurgias, por isso a gente tem materiais que são de qualidade duvidosa, né, para fazer os procedimentos, né, porque não existe
na verdade, um orçamento que sustente o custo da saúde, né? Com a perda de emprego, com a perda de renda, as pessoas abriram mão dos seus seguros privados, né? Não conseguiram mais pagar os seus convênios, né? E aí o SUS acabou abarcando um contingente ainda maior de pessoas. Só que o orçamento do SUS, devotado à saúde, ele é aquém, tanto em quantidade quanto em qualidade do que pode ser ofertado para a população. Eu acho que o SUS tinha que ser uma política de Estado, com uma orçamentação protegida, independente de quem está no governo. Que a gente pudesse ter tranquilidade como brasileiro, que de fato ser um brasileiro com direito ao SUS significa saúde de qualidade. O desinvestimento federal no SUS pressionou os estados e municípios ao desinvestimento em recursos humanos também, e fica muito mais barato comprar recursos humanos no mercado. Então se criou uma multiplicidade de empresas fornecedoras de recursos humanos. Então 65% do recurso humano do SUS é recurso humano fornecido por essas empresas. Não são trabalhadores de saúde, servidores públicos concursados e com direito a carreiras públicas. Não existe um sistema com isso, é quase impossível. Isso dá só a rotatividade que isso gera e todos os níveis de complexidade. Esse fornecimento de recursos humanos se dá desde a equipe de atenção básica até a alta complexidade. Você é a Júlia? Sou. Eu estou indo na sua casa. E perto da sua casa eu estou procurando a Simone Neves e a Glauci. Simone Neves eu não sei quem é, não. E a Glauci sabe quem é? Aqui. Eu sei quem é. Tá. Mora aqui. E precisa o quê? Que essas equipes sejam prestigiadas, que não falte o salário delas no fim do mês, porque você consegue resolver a imensa maioria dos problemas de saúde. A hora que a estratégia de saúde da família estiver funcionando direito, bem, e tiver a abrangência que ele deve ter, você reduz o número de pessoas que procuram os hospitais. No princípio, tudo eram flores. Tudo nasce perfeito, né? Estava perfeito aquilo. E estava tão perfeito para ser verdade aquilo. Aquilo deixou a gente assim, muito satisfeito. Não faltava nada. Tinha remédio, tinha médico, tinha enfermeiros. Na clínica das famílias tinha os agentes certinho que visitavam com os médicos. Então estava muito interessante, as pessoas previamente cadastradas, recebendo as suas visitas, acompanhamentos. E tudo isso foi começando a ficar sucateado. O nosso contexto no Brasil é um contexto de muita desigualdade que precisamos entender essas diferenças para poder garantir as necessidades conforme a diferença. A região norte, por exemplo, tem uma situação muito diferente do que seria a região sudeste. Então, dentro dessa condição, a gente teria que ter estratégias que viabilizassem o atendimento na região norte, em áreas remotas, em populações muito vulnerabilizadas, e todas essas questões o SUS teria a condição de fazer, inclusive com uma grande força do controle social, que faz parte da estrutura do SUS. Mas como tudo isso é desvalorizado, a situação vai piorando. Quer dizer, em vez de se tentar melhorar o sistema, ajustar esse sistema, não, se culpabiliza o sistema e aí vem com essa fala que a iniciativa privada vai resolver tudo. Quer dizer, que o empresário vai assumir isso privado e não vai pensar no lucro e vai pensar na população brasileira como um todo e vai investir igual na Zona Sul, na favela, numa cidadezinha perdida no meio do Amazonas, por exemplo. E isso a gente sabe que é utópico, isso não ocorrerá. É um sistema movido por dinheiro. Ele não vai investir nessa cidadezinha perdida em lugar nenhum. Essas cidades vão sumir, porque ninguém vai querer ir para lá. Ele não vai investir em favela, ele vai preferir investir onde tem um capital maior, onde politicamente as pessoas têm mais força. E aí vem a grande noção do SUS, a equidade, a universalidade, a integralidade, o controle social, a descentralização das ações, que é o grande mote do SUS. Ele vem em direção a você tentar enfrentar essa desigualdade que existe no Brasil, que leva ao empobrecimento do Brasil. Se todos os médicos do Jacarezinho ficassem doentes e fossem pessoas jurídicas, ninguém
colocaria outros médicos, porque se essa população ficar sem assistência, é muito diferente do que, por exemplo, a população da Barra da Tijuca ou da Zona Sul, que com essa população existe uma preocupação maior, e aí é por isso que eu falo do valor da vida ser muito diferente. Então, eu entendo muito que a fragilização do vínculo empregatício e tornar o ambiente do trabalho na saúde pública um ambiente não desejado para trabalhar faz parte de um projeto que diz que algumas pessoas podem morrer e que não ter acesso à saúde para essas algumas pessoas não é um grande problema. O IDH aqui do Jacarezinho é um dos piores do Rio de Janeiro, é um dos piores. Então, para se modificar o Sistema Único de Saúde, para que ele possa ser implementado na sua essência e base, é necessário também uma mudança estrutural no conceito político, porque tem que haver vontade política, e essa vontade política não existe. A nossa UPA aqui, imaginem vocês, chegou a ficar fechada no período da pandemia. Poxa, então para onde que as pessoas vão? Assim como eles nos negam os direitos fundamentais que lá estão garantidos, também nos negam um SUS perfeito, um SUS que deveria estar sendo utilizado na sua essência. Ao invés de nós termos um sistema universal para todos, estruturamos dois sistemas, o SUS para 75% da população e os outros 25% têm um sistema paralelo de planos de seguros vinculados ao vínculo formal de trabalho, quem tem carteira assinada. É o que nós temos hoje. Então, mas como é que você fortalece o SUS e convence a sociedade, convence o país de que um sistema universal é o melhor de todos os pontos de vista? De segurança, de garantia, de impacto, de solução de problemas de saúde, de condições equitativas de acesso. Como é que você convence? Através de um processo político. Na maior economia do mundo, os Estados Unidos, a conta da internação da Jéssica seria cerca de 2.200.000 reais. Defender mais ainda o SUS. O país que mais gasta no mundo com cuidados médicos e produz tecnologia e conhecimento de ponta é a expressão da desigualdade. 2/3 das falências de pessoas nos Estados Unidos estão ligados a problemas de saúde. Apenas os idosos, pessoas com deficiência e os muito pobres têm alguns serviços gratuitos. O restante da população precisa pagar um convênio particular que tem alto custo. In terms of the care that is delivered, it is inequitable and it is, for the most part, mediocre by international standards. So it is a contradiction. How can we spend so much on medical care and get such poor returns? Em uma sociedade bélica e militarista, o Estado vira de costas para as 27 milhões de pessoas que não têm nenhuma cobertura em caso de doença e banca hospitais para militares da ativa e veteranos. There are many vested interests who enjoy significant profits out of the system, and they fight like hell to defend their turf and what is theirs. And it creates then kind of a political stalemate in terms of trying to achieve the larger system transformation which our nation badly needs. O que a gente vê normalmente é só a foto do corredor lotado, é a foto da pessoa que morreu na fila, é a foto da pessoa que não conseguiu o exame, são as denúncias. E aí, muitas vezes, acontece isso. O SUS se resume ao hospital, à fila do corredor, e eles esquecem, e eles, na verdade, eles querem esquecer que o SUS é muito maior, entendeu? Existe uma grande política, um grande discurso de que o SUS não presta. O SUS vira um personagem mau, né? Ele vira o vilão da história. Eles personificam o SUS como se fosse um grande vilão. E, na verdade, o SUS é muito maior do que isso. A saúde pública no Brasil é minada por esquemas de desvio de verbas que impedem o uso correto dos recursos públicos. Agora mesmo, durante a pandemia, vimos denúncias envolvendo a compra de ventiladores e respiradores para hospitais e de vacinas que poderiam salvar vidas.
não quero esconder os problemas que o SUS tem. Tem e muitos. E muito não pela proposta, mas por causa do subfinanciamento, por causa da desvalorização, por causa do investimento que os governantes deveriam fazer e não fazem. Tem problemas também de gestão que precisam ser resolvidos. Tem problemas também de corporativismo que precisam ser resolvidos. Quando você fala em SUS, e eu trabalho no hospital público há 40 anos, quase 35 anos, né, e no hospital privado também, e você vê o atendimento do SUS, é um atendimento brilhante. Sem o SUS, como é que faria a população desse país? Não teria atendimento médico praticamente, ou quase nenhum. O SUS diferencia. Nós somos diferenciados por ter o SUS. Nós temos um sistema que hoje atende mais de 160 milhões de pessoas, meu Deus do céu, com medicina de alta tecnologia. Claro que tem regiões pobres, claro que tem regiões que o SUS está sucateado. Não estamos falando de um país heterogêneo, mas olha o que esse sistema faz para os brasileiros. Nós temos a sorte de ter o SUS perante os outros países com a mesma condição econômica e com, obviamente, a mesma população. Não dá para comparar, nosso sistema é melhor do que qualquer um. O Sistema Único de Saúde, que é uma das propostas mais generosas e mais fraternas do mundo. Poucos sistemas de saúde são iguais ao nosso. Inteiramente gratuito para toda a população, do mais pobre ao mais rico, tem direito a ser atendido no Sistema Único de Saúde. E só enfrentaremos pandemias como essa se tivermos esse sistema. Então, que a elite econômica desse país olhe com carinho e com a dignidade necessária para as políticas sociais deste país. Que ela pare de ficar de frente para o mar, mas de costas para o Brasil. Eu acho que o SUS ele traz para o Brasil uma concepção que, para uma cultura tão elitista e desigual como a nossa, é quase revolucionária. Ou seja, você dizer que todo mundo tem direito igual a um serviço público, neste contexto brasileiro, é uma grande mudança. Então, acho que, mais do que tudo, ele simbolizou isso, quer dizer, a perspectiva de você alterar uma estrutura social e política, de políticas sociais, de ausência de direito para grande parte da população, de privilégios para outros. Então, acho que este é o principal... a principal contribuição do SUS para uma sociedade mais democrática e justa. E vejo, do ponto de vista mais democrático, a importância disso. Um rompimento com uma cultura de privilégios e patrimonial. Nas reportagens a gente vê muito que o SUS às vezes não tem os remédios, não sei o quê, não tem o tratamento, não sei o quê, mas eu tive a experiência de me curar da tuberculose. Consegui me curar da tuberculose e ter os remédios necessários, sempre certinhos, não faltou em nenhum momento os remédios para mim. O médico veio aqui, trouxe o remédio e aí fui tomando por 6 meses o remédio em casa. E eu acho que se o SUS não existisse, eu não ia estar nem aqui para contar a história. Porque eu estava desempregada, minha mãe desempregada também. A gente não ia ter condições de comprar remédio para eu cuidar do que eu estava tendo. Lembrando que no Brasil ainda temos, em 2020, 73 mil casos novos de tuberculose a cada ano, resultando em 4.500 mortes a cada ano. Então, isso não é algo desprezível e essa população é
praticamente toda ela atendida e assistida pelo SUS, mesmo os pacientes privados que nós diagnosticamos na clínica privada, eles devem dirigir-se a um órgão público para que recebam o tratamento, visto que no Brasil, o que é uma coisa também espetacular, os tratamentos de todas as formas de tuberculose, sejam desde as mais simples até as mais complexas e de alto custo, é fornecido pelo SUS. Esse Estado não pode ficar omisso diante das suas responsabilidades sociais e ser um Estado privatizado e instrumento das elites. Se nós tivéssemos que pagar, nós não teríamos condições, porque a gente sabe que é uma cirurgia muito cara, né? O medicamento eu consegui pelo sistema também. Se tivesse demorado isso, talvez até o nosso menino não conseguiria vencer essa doença. A gente foi muito bem atendido, Deus da parte de exames, enfermeiros, médicos, nota 1000, na verdade. Eles passaram, vamos por 1000 anos e a gente nunca vai conseguir agradecer a todos eles lá pelo que eles fizeram pelos nossos filhos, né? Uma história de amor, na verdade. Para nós, o SUS foi e ainda é muito importante, acredito que ainda vai ser muito importante na nossa vida, porque é só através dele mesmo que a gente conseguiu esses benefícios. A gente não espera que isso vá acontecer com um bebê saudável, que nem ele era, né? Muito saudável, nunca apresentou nada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, todos os dois se recuperaram e, graças a Deus, a minha família ainda continua de pé e unida, né? Que é o mais importante. Olha aqui! Formiga! A formiga? Esse sistema é um sistema, se eu pudesse resumir de uma maneira, digamos, despretensiosa, eu diria o mais justo, que é aquele que numa população diversa como a brasileira, com essa concentração de renda absolutamente iníqua, é o SUS, cabe ao SUS dar resposta para 80% do que é o desafio em saúde brasileiro. Então, eu considero talvez o SUS a nossa arma mais poderosa, mais preciosa e que tem que ser defendido a qualquer custo. Não há dúvida que um sistema dessa complexidade, num país da nossa desigualdade, numa população imensa como a nossa, seguramente o SUS terá que se reinventar cada vez mais, no sentido de botar em aplicação parte do seu ideário, digamos assim, que não vem sendo adequadamente executado, o desmantelamento de muito da estrutura do SUS que nós vemos, particularmente no Rio de Janeiro, que é onde eu vivo nos últimos anos, foi muito triste, mas sem dúvida nenhuma essa estrutura precisa ser resgatada e eu acho que no momento como nós estamos vivendo de pandemia, isso talvez sirva como um exemplo muito pedagógico, digamos assim, mesmo a um custo humano muito alto de como o SUS deve ser resgatado, reestruturado, reequipado e humanizado como ele nasceu para ser. Ou seja, a gente vai continuar lutando, não é? A gente já lutou outras vezes. Olha, eu sou uma mulher negra de favela. Eu sou fruto dessa luta. Não é? As forças que produzem morte, aniquilamento, rechaço, sempre estiveram aí. Não é? Eu acho que a gente vai continuar lutando e a gente vai empurrar essas forças da morte mais para lá, de novo. Não é? Eu espero que não demore. A gente nunca deixou isso acontecer de graça. Não é? Sempre foi com muita luta. Então, assim, eles estão ganhando da gente nesse momento, tá? A morte está levando muitos nossos, tá? Né? Mas a gente vai continuar lutando. Sempre vai ter alguém em nosso nome fazendo o que é preciso. E eu sei que não vai ser um ou dois, né? Nós somos muitos, às vezes espalhados, às vezes desarticulados, mas a gente também é muito. Eles são poucos. Né? Com os esforços de todos, somos capazes de construir o melhor sistema de saúde do mundo. Para que o SUS funcione com qualidade, toda a sociedade precisa lutar por ele.
Saúde tem cura. A população não é usuário, a população não é cliente, é sujeito que todo cidadão tem o direito de usar o que é dele, é um bem dele, é coletivo, saúde é democracia, é básico e não mercadoria. Vida, essa lógica tem que ser outra, a que prioriza, que atenda todo mundo, questão coletiva, muito além de empresas, grupos e diretorias. Sistema único, de saúde único, atende a todos, acesso público, salva vidas, além do que cê imagina, do Oiapoque ao Chuí, toda a geografia. Então entenda, o financiamento é a via, devido em prol da melhoria, proteger é a saída. Saúde, bem inerente à vida. A população não é cliente, é único, ainda podia ser melhor, mas é diferente. O financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende? Não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É um bem de direito de todo cidadão, que é muito mais do que um cliente. Sistema único, de saúde único, atende a todos, acesso público, salva vidas, além do que cê imagina, do Oiapoque ao Chuí, toda a geografia. Então entenda, o financiamento é a via, devido em prol da melhoria, proteger é a saída. Saúde, bem inerente à vida. A população não é cliente, é único, ainda podia ser melhor, mas é diferente. O financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende? Não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É um bem de direito de todo cidadão, que é muito mais do que um cliente. Saúde tem cura. Minha mãe se formou médica em 1950 na Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na barriga dela, frequentei aulas e festas. Era chamado de colega por seus companheiros de turma. A universidade ficava na Praia Vermelha, em uma construção histórica. Foi destruída como vingança contra estudantes que se entrincheiraram no prédio para se defender da repressão da ditadura militar. No lugar do belíssimo prédio da Escola de Medicina, construíram a Escola de Guerra Naval. Pelas leis da natureza, era para eu não ter vingado. Na infância, sofri uma forma grave de bronquite. Minha mãe tentou todos os tratamentos médicos da época, dos raios ultravioleta aos banhos em instâncias hidrotermais. Graças a Deus, ela recusou a sugestão de um charreteiro de uma dessas instâncias de misturar bosta de vaca com leite. De resto, tentou de tudo. Adulto, me tornei diabético. Fui acompanhado desde sempre pelo Dr. Meyer Gurfinkel, médico vigilante, amigo do meu pai, membro da Academia Nacional de Medicina. Também devo muito aos doutores Adolfo Milek e Leão Zaguri, sem esquecer meu médico naturalista, o Dr. Fernando Reusel. Doutora Lúcia Pimenta, cardiologista do coração, me devolveu a vida. Dr. Jorge Luiz Amaral, o Bigu, meu contracunhado, é meu amigo de todas as horas. Esse agradecimento se estende a todos os fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e cuidadores que me ajudaram ao longo da vida. Em particular, a Paulo Moté e Lúcia Helena Eiras.
Nessa minha recente internação, ganhei mais amigos. Dr. Palmiro e sua equipe, que tornaram melhores os meus dias no hospital. E, claro, agradeço também a Luana Malheiros, chefe, que fez a mágica de transformar a cozinha de hospital em delícia. Graças a eles, eu vinguei e estou aqui. A fé na vida e na ciência faz de mim um lutador, porque saúde tem cura.